Saudações! No vídeo anterior, a gente falou sobre os interesses da Federação Russa, da República Islâmica, do Irã e da Arábia Saudita no Oriente Médio. Particularmente, vamos ser franco aqui, nós estamos falando da guerra contra a entidade sionista. Porque é guerra, gente. Eu sei que as pessoas, de um modo geral, elas têm uma convicção de que toda guerra é má, mas não é assim. Não é assim. Eu concordo com o Soloviev, quando ele diz que nem toda guerra é má e nem toda paz é boa. E que às vezes a guerra sequer é o mal necessário. A guerra às vezes é o bem menor. Porque a opressão na história do mundo, ela dificilmente termina com argumentos. Certo? E o caso que a gente está falando é de opressão colonialista e, racista, né? Porque sionismo é racismo. O que se faz com os palestinos, que são os habitantes originais lá, não tem nome. Esse negócio de aceitar uma população inteira viver sem direito nenhum e chamar aquilo de democracia é uma assinte, é um escárnio. Então, sendo honesto, se fosse para resolver pacificamente, no diálogo, já teria resolvido. Os israelenses não estão minimamente interessados em resolver o problema. Quer dizer, estão interessados em resolver, mas se livrando do problema. Porque é disso que a gente está falando, é disso que se trata. Logo, a solução de dois estados só vai ser possível quando um deles for recriado, né? Na prática não tem solução de dois estados, onde só há um estado que está anexando o outro, dia após dia, assentamento por assentamento, aldeia por aldeia. Não tem conversa. Eu concordo com a posição assumida pela República Islâmica do Irã e pela Arábia Saudita, chancelada evidentemente pela China, e claro também pela Rússia, da solução de dois estados nas fronteiras de 1967. Agora, como é que você vai fazer o outro estado aceitar as fronteiras de 1967 se ele já anexou uma porrada de terreno que pertencia à Palestina e ainda tomou o território da Síria? É guerra, certo? Meus vídeos, eles não são tão ruins. Só que, por conta do que a gente fala, a plataforma cancela, né? Desengaja. Então, gente, já estou fazendo pedido aqui, compartilha, certo? Curte, claro, siga a gente se você não estiver seguindo, mas sobretudo compartilha, porque senão fica difícil, né? Mas vamos voltar lá. Nós entendemos no vídeo anterior os interesses de cada um desses três países. Resumidamente, a federação ganha levando a OTAN para o campo de batalha em outro lugar, enfraquecendo ainda mais as forças deles na Ucrânia. O Irã ganha porque, goste-se ou não, é o país que mais defende a causa palestina. É uma nação de pessoas pias, é um governo pio, né, que dá muito valor à questão religiosa, e fica difícil manter a mesquita de Al-Aqsa sobre o poder, não só de uma entidade estrangeira, como hostil, francamente, abertamente hostil. E a Arábia Saudita ganha, porque depois de 80 anos servindo como cachorrinho fraudiqueira dos Estados Unidos, jamais ajudando os árabes, os irmãos muçulmanos, na questão palestina, agora a Arábia Saudita é livre. Pela primeira vez a Arábia Saudita é livre. Ela é livre. Ela não faz mais só o que os Estados Unidos querem. Quem ocupa esse papel vergonhoso agora é o Egito. Certo? É o Egito que ocupa esse papel vergonhoso, indigno, que foi da Arábia Saudita por 80 anos. Então, livre, em algum momento, os sauditas tomariam a decisão de voar, né? E alçar voos implica em fazer aquilo que eles nunca fizeram.
por medo, por conveniência, por covardia, que é apoiar a causa palestina, inclusive no fronte de combate. Perfeito, esses são os interesses das 3 nações principais envolvidas. O Egito, como a gente disse, hoje é o novo cachorrinho fraudiqueiro dos Estados Unidos. Tanto que é o único que não está ajudando o eixo da resistência, representado lá pela Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica opera do Sinai à revelia do Estado egípcio. Diferente do Hamas, que recebe apoio por baixo dos panos dos árabes, e do Hezbollah, que recebe apoio ostensivo dos persas, certo? Além da Fatah, que opera de dentro da Cisjordânia. Então esse é o eixo da resistência. Fatah, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica. Cada um apoiado por um grupo específico. Menos a Jihad, que é combatida pelo Sisi, o líder fraudiqueiro do Egito. Por isso que eu disse outras vezes, quer saber quando a guerra tiver tipo a dias, a horas de estourar? Vai ser quando o Sisi, ou quem o substituir, mudar radicalmente a posição do Egito em relação à entidade sionista. Perfeito? Mas vamos lá, agora o mais importante, a China. Qual que é o interesse da China? Porque foi a China que patrocinou tudo. Pelo menos na superfície foi a China. Um acordo de paz entre os árabes, né, os sauditas, e os persas foi patrocinado pela China. E claramente você vê a influência chinesa na posição, na postura assumida pelo Irã oficialmente, de exigir que a Arábia Saudita reconhecesse que a Palestina precisa ser livre, mas ao mesmo tempo assumir que tem que ser nas fronteiras de 1967, o que implica reconhecer o direito da entidade sionista de existir. Só que aí entra a questão. Assume que a entidade sionista tem o direito de existir, e isso é uma vitória para a postura chinesa e até mesmo para a postura árabe, mas fica-se determinado claramente que Jerusalém Oriental tem que ser a capital e que a Palestina tem que ser um Estado livre. Então isso claramente atende os interesses do Irã. Mas por que a China fez isso? Por que a China patrocinou isso? Para evitar o mal em Taiwan. Os Estados Unidos estão atolados num vespeiro enorme na Ucrânia, do qual eles não vão conseguir sair tão cedo, por conta da inferioridade industrial. Não tem capacidade industrial para produzir arma e equipamento na velocidade e na quantidade necessária. Diferente da Federação Russa, que tem. E ainda conta com apoio subrepetício da República Popular da China, às escusas da República Popular Democrática da Coreia, que fornece munição, e aberto, amplo e restrito da República Islâmica do Irã. Então, a Federação Russa, além de contar com a própria máquina industrial poderosíssima, conta com o apoio aberto da máquina industrial iraniana e meio ali, né, nas escusas das máquinas industriais chinesa e norte-coreana. Vamos lá. A China se interessa por aquilo porque os Estados Unidos, que já estão apanhando numa frente, se for levado para outra frente, no caso a frente israelense, eles não têm a mínima condição de abrir uma terceira. Na verdade, eles não têm condição de abrir uma segunda, que é exatamente essa em Israel. Por isso que o eixo da resistência primeiro, alguns estados nacionais, Síria e Irã em seguida, e possivelmente no futuro todos os outros estados nacionais envolvidos, vão aproveitar o momento e resolver o problema árabe-israelense. Porque os Estados Unidos nunca estiveram tão fracos, tão débeis, tão incapazes. A China ganha porque se os Estados Unidos forem obrigados a socorrer a entidade sionista no campo de batalha, para perder igual estão perdendo na Ucrânia e perder igual perderam no Afeganistão, a chance deles, Estados Unidos, fazerem uma intervenção em Taiwan é nula. O que abre espaço, certo? O que abre espaço
para a reincorporação definitiva da ilha ao território chinês. E isso não precisa ser feito mediante a guerra. A questão é essa, a guerra não é necessária numa situação dessa. Isso pode ser feito com um simples bloqueio naval. Um bloqueio naval resolve o problema. Taiwan é uma ilha pequena, tamanho de Alagoas. A China simplesmente, ela nem precisa fazer um bloqueio direto, faz um indireto, de modo a aumentar drasticamente os custos de seguro e o tempo de entrega e desembarque. Aumentando drasticamente os custos do seguro, tudo que Taiwan importar fica caro, que gera inflação. E tudo que Taiwan exportar fica caro, o que diminui o mercado consumidor para os produtos taiwaneses. Da mesma forma, você sufoca a economia taiwanesa e obriga Taiwan à capitulação, muito melhor do que a guerra, certo? Só que para isso é necessário algum tempo. Onde a China vai ganhar esse tempo? Em Israel, no Oriente Médio. Esse é o cerne do interesse chinês na região, ok? Bom dia.